Muitas igrejas dos nossos dias estão edificadas sob a pregação do falso evangelho da chamada prosperidade material, e foi este falso evangelho que abriu as portas para a entrada de outras cobiças carnais e mundanas, que tem contribuído para esta apostasia geral da igreja em todo o mundo. Esta apostasia é, portanto, de caráter espiritual porque implica o afastamento da fidelidade que é devida ao Senhor. Essas igrejas promovem uma vida negligente e compromissada com o mundo. Tiago 4,4 diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,15 diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Com isto a iniquidade é estabelecida na casa de Deus, fluindo dos corações de muitos cristãos. A busca pela chamada prosperidade e bens deste mundo só faz aumentar a cobiça e o egoísmo nos corações daqueles nos quais deveriam estar sendo mortificados e despojados pela operação da cruz. O evangelho de semear a semente do dinheiro para obter o milagre tem produzido não somente uma grande falta de santidade, como também de transferência de riquezas das mãos do povo para mãos daqueles que o lideram. No trabalho intenso de agradar as pessoas para não perdê-las e para atrair um número cada vez maior de ouvintes, é costumeiro usar a estratégia de se falar de coisas engraçadas e tratar de assuntos banais no altar, que não contrariem as pessoas pela falta de santidade em seus corações, e isto contra a ordenança de Jesus e dos apóstolos de se pregar tão somente o evangelho da cruz, que impõe a morte do ego e um andar em novidade de vida em santificação, na prática da justiça, e que se exorte e repreenda os insubmissos a esta regra divina. Quando se deixa de aplicar a norma bíblica, o que se verá é o entristecer do Espírito Santo na igreja, e os membros ficarão expostos a uma grande tentação pela influência de tudo que é do mundo, inclusive prática de perversão, amor ao dinheiro, imoralidade, até mesmo entre os líderes. Com isto fica perdido o impulso e o poder do Espírito Santo para uma efetiva evangelização de outras pessoas. O arrependimento e santidade para o avivamento do Espírito Santo nestes dias deve, portanto, começar pelos líderes e suas próprias famílias. Isto não é algo novo, pois foi instituído desde o início da igreja, quando vemos o apóstolo Paulo orientando Timóteo e Tito quanto às qualificações necessárias para o exercício do ministério, e dentre estas se destaca a irrepreensibilidade dos líderes e do seu governo sobre a sua família, pois se não podem trazer em santificação aos seus familiares, como trarão a igreja do Senhor e cuidarão dela? Devemos nos abster de muitas coisas e estar vigiando nossos passos, pois quando o mal que se vê na TV, internet, cinema, videogame, em círculos de amizade, são tidos como nada, e se torna portanto banalizado aos olhos dos cristãos, como poderão viver na santificação sem a qual ninguém verá o Senhor? Quando as práticas do mundo são incorporadas no nosso modo de vestir, conversar e agir, como é possível viver de modo santo e agradável a Deus? Certa vez fui a uma igreja em outro estado e a pregação era baseada em uma série da Netflix, Stranger Things. Até as cores daquela igreja eram estranhas, por dentro era toda preta e o altar mais parecia um palco de show. Em muitos outros lugares aquela denominação usa a cor azul e branca. Em outra igreja, na hora da palavra, seu líder fez várias adivinhações, e esse momento era muito agradável aos seus seguidores. Acredite, foi difícil achar uma igreja naquela cidade, contudo não foi impossível. É preciso despertar do sono, porque a noite já está alta e o Senhor se encontra às portas. Tomar a firme decisão de fugir das fontes de tentação, e abandonar toda forma de pecado, principalmente o que é muito comum nestes dias relativo às práticas lascivas e sensuais, e todas as formas de sexualidade proibidas por Deus em sua palavra, entre pais e filhos, entre tios e sobrinhos, entre pessoas e animais, entre adultos e crianças, entre pessoas do mesmo sexo, tudo isto e muito mais pode ser visto em Levítico capítulo 18. Enfim, tudo que nos leve para longe da comunhão, em espírito e em verdade que é devida por nós a Deus, em pureza de coração e mansidão de vida, pode ser considerado como sendo do mundo, que é definido pela Bíblia, que nos torna inimigos de Deus. A igreja de hoje necessita se arrepender de tudo isto e retornar à santidade, para que seja achada digna de ser arrebatada pelo Senhor. A justiça é o linho fino com que os cristãos devem vestir seus corações com o fim de celebrarem as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 9 diz: E ouvi como a voz de uma grande multidão, e com a voz de muitas águas,
e como a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia! Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória, chegou as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. 2 Coríntios 5:1 diz, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 1 João 2,17 diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.